Bora nós trabalhar. Quarto modelo atômico, modelo de Bohr. A conversa vai ser mais longa aqui, porque nesse modelo aqui a gente tem muito mais semelhança com o que de fato é o átomo. E não quero dizer com isso que a gente já tem todos os problemas desvendados, que não resta nada a ser estudado, tá? O estudo do átomo vai longe ainda. E por que não? Não ter uma modificação que você proponha daqui uns tempos aí e tal. O importante dizer que o Bohr não foi o cara que revolucionou o átomo. A compreensão do átomo foi revolucionada pelo Rutherford. Foi ele que introduziu aquela história de duas regiões distintas, núcleo e eletrosfera, tá? Então, o Rutherford foi o cara que mudou completamente, radicalmente a compreensão. Saiu daquela história do Thomson, de átomo esférico, com densidade homogênea ainda, para um átomo bem distinto e ainda, né, que não foi alterado significativamente por Bohr. Tanto é que esse último modelo atômico pode ser chamado de modelo de Rutherford-Bohr. Colocar os dois assim na sequência, como se fosse um trabalho em conjunto, embora não tenham trabalhado conjuntamente. Se eu não me engano, Bohr era discípulo, aluno do Rutherford. Tá? Ele fez sua proposição alguns anos depois de Rutherford, uns 2 anos ali. Rutherford foi em 1911. Isso daí lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física lá em 1922. Lembrando que os físicos estudam mais do que os químicos, inclusive essa estrutura atômica. O que leva um cara a propor um novo modelo atômico? Certamente é uma falha no seu antecessor, alguma lacuna que não conseguiu explicar algum fenômeno importante. Então foi o que o Thomson fez quando ele inseriu as cargas, né, a ideia de carga dentro do átomo. Por isso ele é chamado de o pai do elétron. Ele foi o cara que descobriu essa partícula negativa. Então, Dalton não supria essa necessidade, Thomson fez os seus rearranjos, vamos dizer assim, no modelo de Dalton para satisfazer essa necessidade. É a mesma coisa que o Bohr fez. Então, olha para essa imagem aqui. Segundo a mecânica clássica, quando nós temos uma partícula carregada em movimento circular, que é mais ou menos o que o Rutherford descrevia, ao redor do núcleo, esse movimento acelerado ia fazer com que ela perdesse energia, e perdendo energia, ela ia se aproximando cada vez mais do núcleo, até o momento que ela caísse, despencasse lá no núcleo. A gente sabe que isso não acontece, o Rutherford mesmo sabia, ele só não sabia explicar como. Para você entender de onde veio a explicação do Bohr, é importante você ter a seguinte noção. A física tem basicamente 3 grandes frentes, vamos dizer assim. A mecânica clássica, que seria a mecânica do Newton e tal, que é essa que a gente estuda a maior parte do tempo, né, explica boa parte dos fenômenos do cotidiano. Ela se refere às coisas mais palpáveis da nossa vida. Agora, quando você fala de coisas minúsculas, extremamente pequenas, da ordem de partículas subatômicas, de átomos e tal, dessa ordem de grandeza, você tem uma outra física, que tem outras regras, que seria a física quântica, ou a mecânica quântica. Agora, quando você vai para coisas enormes, né, do tamanho de planetas, galáxias e tal, aí você está falando das leis da relatividade. Né? Nesse caso aqui, o que interessa para a gente, estamos falando da constituição do átomo, são as leis da física quântica. E elas, basicamente, não fazem muito sentido quando aplicamos no nosso cotidiano, porque você tirou essas leis do contexto ao qual elas se aplicam. Tá? Elas só fazem sentido quando estão aplicadas a esse microcosmo dos átomos e das partículas subatômicas. Por isso que algumas coisas aqui são meio estranhas, mas é assim. A gente não consegue verificar com os nossos olhos porque não se aplica ao nosso mundo real, vamos dizer assim, tá? Então, esse fenômeno não acontece, tá? Rutherford sabia que não só não soube explicar. Da onde que veio o mérito do Bohr? O Bohr foi o primeiro cientista, então, que aplicou os conhecimentos da física quântica dentro do estudo do átomo, certo? E conseguiu, vamos dizer assim, arquitetar um modelo, unir essas ideias para poder
ser chamado de um modelo atômico. Vários outros cientistas estudaram, fizeram contribuições, só que o Bohr foi o cara que levou a fama porque ele arquitetou melhor essas ideias a respeito da estrutura íntima do átomo. E aí o átomo teria mais ou menos essa característica. Se você olhar meio por cima, ele não vai ser tão diferente do átomo do Rutherford, né? Porque ele tem um núcleo, aquela história do núcleo pequeno e denso continua valendo, tá? Sempre as minhas imagens aqui estão fora de proporção. Elas sempre estarão fora, porque o núcleo é muito menor do que a eletrosfera, a gente não vai conseguir colocar uma imagem aqui decente que esteja na proporção adequada, certo? Mas ele continua sendo uma região positiva, porque tem os prótons, uma região bem pesada, porque tem prótons e nêutrons, ambas partículas têm massa, e aí a eletrosfera, um espaço enorme, né? Só que é considerado um espaço vazio, porque os elétrons praticamente não têm massa. Qual é a diferença, então, se ele não mudou quase nada? O núcleo continua igual, tá? Não tem nenhuma mudança em relação ao núcleo. Nessa época, inclusive, o nêutron ainda não tinha sido descoberto. A diferença está na eletrosfera. É aqui que reside a maior diferença. Se você observar, você vai ver que aqui nós temos camadas nessa eletrosfera. Tá? O negócio aqui está ficando um pouco mais organizado do que aquilo que tinha sido proposto pelo Rutherford. As camadas são, ao todo, 7 que nós conhecemos. Tá? Tem que parar de falar, só existem 7 camadas na eletrosfera. Na verdade, nós só conhecemos elementos químicos que ocupam naturalmente, ou seja, no seu estado fundamental, já eu vou explicar o que é isso, 7 camadas da eletrosfera. Mas é possível ter um elétron na 8ª, na 9ª, na 10ª, são infinitas possibilidades. Então, nós vamos chamar essas camadas ou por números, de 1 a 7, que é o que a gente conhece, ou por letras, e não é A, B, C, D, a gente começa na letra K. K, L, M, N, e você segue a ordem alfabética a partir do K. Tá? O K é porque existe a palavra em alemão, kernel, que significa caroço, ela está próxima do núcleo, é a mais próxima. Então seria o caroço do átomo. Tá? Faz sentido. Bom, resumindo as ideias do Bohr, nós temos esses postulados. São as ideias do Bohr organizadas em algumas frases, algumas máximas, assim, né? Que normalmente os livros colocam em 4, eu dei uma reorganizada para deixar 3 aqui. Vamos ler, vamos ver se faz sentido. Tá? Então ele disse o seguinte, ó, os elétrons se movem em órbitas circulares. Opa, órbita é um conceito importante, quer dizer que os elétrons têm uma trajetória definida. Tá? São essas órbitas, e o Bohr foi lá e cravou. O formato é circular, ele errou nisso daqui, mas isso demorou um pouquinho de tempo para ele ser desmentido, vamos colocar assim, né? Para ser aprimorado esse modelo. Então, os elétrons vão desenvolver um caminho, que é uma trajetória definida, cujo formato é um círculo. Tá? E dentro dessas órbitas, a gente vai dar nome, essas órbitas são as camadas eletrônicas. Eu já falei isso ali no slide anterior. Camada eletrônica é a mesma coisa que nível eletrônico. Camada e nível é a mesma coisa, está escrito aqui embaixo. Tá? Dentro de cada uma dessas camadas, já volto para essa bola. Dentro de cada uma dessas camadas, o nível de energia é constante. Ou seja, o elétron pode permanecer a vida dele inteira aqui, que ele não ganha e nem perde energia, desde que permaneça dentro de uma mesma órbita, ou seja, dentro de uma mesma camada. Tá bom? Então, ficando aqui dentro, só com esse postulado ele já resolveu o problema do Rutherford, porque segundo o Rutherford, se eu voltar no slide anterior, o que aconteceria? O elétron nesse movimento circular, nem entrou no mérito de ser circular ou não, tá? Mas nessa trajetória ao redor do núcleo, ele perderia energia e ia colidir com o núcleo em determinado momento. Com esse primeiro postulado, o Bohr já resolve este problema. Senhor, mas não faz sentido, não consigo vislumbrar essas coisas. Lembra que a física quântica, tá? Ela não tem as leis palpáveis aos nossos olhos, porque só se aplica a esse mundinho do átomo. Segundo postulado, quanto mais distante do núcleo, maior o nível energético de uma camada. Eu disse que são 7, mas nessa imagem eu só represento 3. Então, ó, quer dizer que a primeira camada tem um X de energia aqui, uma quantidade definida. A segunda, certamente mais energética
do que a primeira e a terceira mais energética do que a segunda e do que a primeira. A sétima é a mais energética de todas as que a gente conhece. Tá? Muito simples, foi para longe do núcleo, aumentou o nível de energia. E aí a gente junta as coisas. Tá? Dentro de uma energia, aliás, dentro de uma órbita, a energia é constante. Quanto mais longe do núcleo, maior o nível de energia. Agora a gente vai mudar de camada. O elétron pode fazer isso. Ele pode dar saltos, que a gente chama de saltos quânticos. Esse termo com certeza você conhece. Então, quando ele está numa camada mais interna e vai para uma camada mais externa, da primeira para a segunda, da primeira para a terceira, da primeira para a quinta, da segunda para a terceira, não tem um padrão. Estou falando de uma interna para uma mais externa. Ele está indo para uma mais energética. O que ele tem que fazer? Absorver energia. Quando ele retorna, ao retornar para sua posição original, o que vai acontecer? Ele vai devolver essa energia na forma de ondas eletromagnéticas, que é o que está escrito aqui, ondas eletromagnéticas. Isso é a mesma coisa que luz, tá? Então, essa migração aqui entre camadas, ela é permitida. O que acontece é que ele precisa ganhar energia quando vai para fora, e essa energia, a mesma quantidade que ele ganhou, vai ser devolvida quando ele retorna para um nível mais interno. Por que eu coloquei essa animação de uma bola descendo uma escadaria? Bom, quando o Bohr enunciou essas ideias, o que ele queria dizer? Que um elétron ele pode estar em qualquer camada. Tá? Cada elétron tem uma posição originária sua, que é chamada de estado fundamental. Então, volta. Se esse é do primeiro, da primeira camada, né, primeiro nível, a tendência é que ele permaneça ali, a menos que ele absorva energia para fazer o processo do salto quântico. Tá? O que ele nunca pode fazer? Ele nunca vai poder permanecer entre camadas. Ele nunca pode estar entre a primeira e a segunda. Entre a segunda e a terceira. Ou ele está na primeira, ou ele está na segunda, ou ele está na terceira. Então, essas regiões entre as camadas seriam zonas proibidas. Seriam regiões que o elétron não pode habitar. Tá? Lembra daquela história do discreto e do contínuo, coisa que os gregos já falavam lá atrás? Esse conceito se aplica aqui também. Esses níveis de energia não seriam contínuos, eles teriam valores discretos. Tá? Contínuo quer dizer que o elétron poderia habitar qualquer posição ali. Lembrando que isso daqui é segundo Bohr, não estou dizendo que é assim. Muitas dessas coisas aqui já foram superadas. Tá? Então você está lá na frente de uma escadaria, você joga uma bola, você está no degrau 0, no térreo, você joga uma bola no 7º degrau. Você teve que fornecer energia para a bola fazer essa subida. Muito bem, a gente sabe disso, ela não vai subir sozinha. Você precisa fornecer energia, porque lá em cima o nível energético dela é maior. Tá? A tendência é que a bola volte para você. Quando ela volta, ela vai liberando, ela vai devolvendo a energia que foi absorvida. Pode acontecer que quando você jogar no 7º, começa a retornar, ela estacione lá no 5º, no 4º, no 3º degrau, pode acontecer. Assim como o elétron que saiu do primeiro nível foi lá para o 7º, isso é extremamente raro, tá? Mas ele pode estacionar no 5º, no 4º, no 3º nível. Mas ele nunca vai estacionar entre camadas, assim como a bola nunca vai estacionar entre 2 degraus diferentes. Essa emissão de ondas eletromagnéticas é muito interessante. Como eu disse, isso é luz, né? E cada elemento químico tem uma emissão característica sua, ou seja, cada elemento químico vai emitir dentro de uma região que vai ter uma coloração específica, caso isso seja na região do visível, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o estrôncio, o vermelho, não lembro qual dos dois vermelhos aqui, o sódio, bem amarelo, o cobre, verde, tá? Isso daqui é uma coloração. O cobre é um verde meio azulado, sim, depende da fonte que você consultar. Para mim aqui não é um verde, mas tem gente que fala que é azul, tudo bem. Isso daqui é uma prática muito interessante que permite que você identifique cátions. Isso aqui, perceba que eu citei todos os metais aqui. E é uma emissão característica. Então, olhando isso aqui, você fala, tem sódio nessa chama aqui, tá certo? Então, a gente consegue identificar, eu digo de uma maneira qualitativa, não quantificar o quanto tem, mas identificar a presença ou não de um determinado cátion pela sua coloração, tá?
E é óbvio que daí a gente tem uma aplicação bem mais interessante, que seriam os fogos de artifício, também um exemplo bem manjado dessa matéria aqui. Todo professor que dá aula disso comenta esse exemplo. Esses fogos de artifício, eles são a mais perfeita ilustração do modelo de Bohr que você pode ter na prática, porque essa coloração de chama nem sempre você tem isso. Quando a gente vai para o laboratório, não fica tão bonito assim, né? Quem já fez vai se lembrar. Acaba não ficando tão bonito, porque aqui provavelmente o cara fez com metanol de solvente. Metanol tem chama incolor, então a interferência é zero. Só que o problema é que ele é extremamente tóxico, né? Então, como que funciona um fogo de artifício? Né? Você, quando risca lá o pavio, acende, você acaba fornecendo energia para os elétrons serem promovidos para níveis mais externos, ou seja, eles fazem aqueles saltos quânticos e quando retornam, eles acabam emitindo uma coloração em determinada frequência, determinado comprimento de onda, ou seja, cada elemento é responsável por uma cor. Então, se você quer um monte de cores diferentes, trabalhe com um monte de elementos diferentes. Começa a reparar que o azul é uma coloração um pouco mais difícil de ser alcançada. Não tem um elemento que diretamente tenha a cor azul característica. Normalmente ele é trabalhado assim, com uma combinação de outros elementos químicos, então não é tão simples de ser obtido.